Bora começar esse vídeo logo, porque eu quero começar a procurar a bola que o Caleri chutou, porque foi tão longe que deve estar chegando aqui em Bauru, deve estar perto de casa. Opa! Olha a bola do Caleri aqui. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O São Paulo começa o Brasileirão decepcionando. No Morumbi, empata em 0 a 0 com o Sport, em mais um jogo que o São Paulo é muito devagar, é muito parado em campo. Até começou bem, tendo mais volume de jogo, jogando no ataque, mesmo com o tricolor tendo sido escalado com 3 volantes. O Marcos Antônio era o volante que tinha mais liberdade para atacar, para se movimentar, sendo o meio atacante do time, encostando mais no Caleri, no Luciano, indo pro ataque. Tanto que com 1 minuto, numa boa jogada do Marcos Antônio, o São Paulo tem um pênalti marcado a seu favor. E um pênalti bem mandrake, bem malandro do Luciano. Ele limpa a marcação, só que ele vê que não vai chegar na bola e se joga. E o juiz cai no teatro dele e marca o pênalti. Só que é impressionante que quando tem pênalti roubado para o São Paulo, eles não fazem o gol. O Caleri isola a bola, chuta por cima do gol, quase que um tiro de meta ele bateu. E sinceramente, com todo respeito ao Caleri, ele tinha que ter passado longe de cobrar esse pênalti, porque não está bem na temporada, vem perdendo gols que sinceramente não se podem perder. E era um momento que o São Paulo precisava fazer o gol para dar uma resposta depois da eliminação do Paulista e ficar tranquilo no jogo. Para mim, quem tinha que ter batido esse pênalti era o Luciano, que sofreu em aspas, mas e qualquer outro jogador, menos o Caleri, porque ele não está bem. O momento ideal seria o São Paulo já vencendo, tá confortável no jogo, para aí sim o Caleri bater o pênalti e torcer que ele fizesse para dar uma confiança a mais para ele reencontrar o bom futebol dele. Só que com 0 a 0 não tinha que deixar o Caleri marcar, bater o pênalti, melhor dizendo. Só que mesmo com esse pênalti perdido pelo Caleri, o São Paulo seguiu atacando, tendo mais volume de jogo. Só que depois dos 15, 20 minutos, começou aquela postura de ter lentidão nas jogadas, muito passe no campo de defesa, muito passe para o lado, sem levar perigo para o Sport. O time não cria, não faz nada. Marcos Antônio, Alisson não aparece para jogar. Igor Vinícius, o que ele faz no jogo? O Wendel chegou agora e já foi contaminado com a preguiça dos jogadores. O Luciano e o Caleri não aparecem para jogar também, só ficam esperando bola no pé. Ainda quando o Luciano recebe, ele atrasa toda a jogada, fica prendendo demais a bola. Fica difícil. O São Paulo é um time que parece que não tem repertório de jogada. É um time muito travado, muito encaixotado, muito previsível. O São Paulo não tem jogada e quando tentou fazer uma jogada ensaiada, a bola chegou no Luiz Gustavo e ele conseguiu tropeçar, cair sozinho no lance com a bola. Me derrubaram aqui! É impressionante, é umas coisas que só acontecem com o São Paulo. Os caras ficaram 3 semanas parados para treinar, para melhorar o time e apresentam os mesmos erros, a mesma postura. E eu também queria entender por que jogar com 3 zagueiros, sendo que estava vendo que o adversário não estava levando perigo. O Zubeldia tinha que soltar o time, fazer o time ir mais para frente, ainda mais porque está sem o Lucas e o Oscar, que são os principais jogadores do time. São eles que fazem as jogadas do São Paulo acontecer, que o Zubeldia não. Ele adota uma postura covarde de jogar com um time com meio de campo de muita marcação e sem saída de bola.
3 volantes, não tem necessidade disso. Tirava um deles para colocar um jogador mais ofensivo, um jogador que fizesse o jeito de jogar do São Paulo ser diferente. Um jogador, por um exemplo, de movimentação pelos lados do campo, como um Ferreirinha, por um exemplo, um Matheus Alves, para fazer diferente, para conseguir passar pelo bloqueio do Sport. Só que o Zubeldia mostrou mais uma vez a teimosia dele. É impressionante isso também. E enfrentando um Sport que jogou todo no campo de defesa, estava jogando no contra-ataque e no primeiro tempo só teve uma única chance, um único chute no gol, que foi com o Pablo, que ainda o Rafael não teve tanto trabalho. E nesse chute pelo Sport, o Pablo já fez mais do que os 3 anos que ele ficou no São Paulo. E ainda assim não deu trabalho nenhum pro Rafael. E a defesa do São Paulo foi muito tranquila no primeiro tempo. E no chute do Hereda, que o Rafael foi buscar. Só que fora isso, o Sport não levou perigo. A marcação do São Paulo não teve trabalho no jogo, o que reforça ainda mais a crítica pelos 3 zagueiros. Aí no segundo tempo, em vez dele tirar um zagueiro e pôr o time para frente, não, ele mantém o esquema com 3 zagueiros. Apesar disso, o São Paulo volta muito bem, pressionando. Teve uma grande chance com o Alan Franco, que ele se jogou na bola com o gol livre, só que não conseguiu fazer, faltou perna pro Alan, porque ele se esticou, judiação ele não ter conseguido chegar na bola para fazer o gol. Depois quase fez com o Luiz Gustavo, só que ele acertou a trave. E depois disso o São Paulo sumiu do jogo de novo, voltou a ser devagar e só trocar passes no campo de defesa e pelos lados do campo, sem objetividade nenhum, sem vontade. A bola chegava no Alan Franco, que tocava para o Arboleda, que voltava ou para o Alan Franco ou passava para o Luiz Gustavo, que levantava a cabeça e não tinha com quem começar a jogada, ninguém se movimentava, ninguém aparecia para dar a opção. O time do São Paulo parece time de pebolinha, é impressionante isso. Os caras sem vontade, não correm. A acomodação do time do São Paulo, cara, deixa a gente revoltado, porque não tem lógica eles estarem tão tranquilos, tão sem vontade em campo. Os caras estão empatando em 0-0 contra o Sport, que não levou perigo no segundo tempo. Só teve uma chance que ainda foi tranquila para o Rafael. A maior preocupação deles foi quando teve um jogador do Sport que saiu de ambulância, e torcer para que não seja nada grave com ele. Enquanto o São Paulo, como eu disse, acomodado no jogo, o Zubeldia ainda piora o time com as substituições. E o São Paulo começa o Brasileirão jogando muito mal em casa para 37.856 torcedores, que vaiaram muito o time depois que o jogo acabou, e com razão, porque os caras não correm, não têm vontade. Vocês, jogadores do São Paulo, têm que ter vergonha, porque jogando em casa, sendo, com todo respeito ao Sport, um time muito melhor que o Sport, vocês tinham a obrigação de apresentar um futebol muito melhor, mas não tem vontade, são acomodados. Aonde já se viu isso? Ter só 3 grandes chances num jogo inteiro. O time do São Paulo, que eu já falei em muitos vídeos, que é um dos melhores times do futebol brasileiro no papel. Só que não adianta no papel ser um grande time se dentro de campo os caras não têm vontade, não honram a camisa do São Paulo, tem preguiça, são um bando de vagabundos. Vamos falar sério, que muitos desses jogadores do São Paulo passam essa imagem, que não tem vontade de jogar no São Paulo, são vagabundos que só querem saber de ganhar dinheiro. Porque vocês não correrem, não, em 3 semanas de treino, apresentarem os mesmos problemas que a gente viu no Paulista,
Cara, se não for uma tentativa de queimar o Zubeldia, eu não sei o que é. Porque as críticas estão sendo pesadas no Zubeldia, só que ele não é o único culpado. Os jogadores têm que apresentar mais. Alguns deles que estão jogando só por nome, né, Caleri, né, Luciano, que não jogam nada. E também o Zubeldia tem que começar a ter mais coragem para escalar esse time. Ver que alguns dos medalhões, como os dois que eu disse, Caleri e Luciano, não estão jogando nada, e colocar eles no banco, ter coragem de fazer isso e dar uma sequência de jogos para os meninos da base, porque com certeza eles vão entrar com mais fome, porque eles começaram agora, é igual o Tele Santana dizia, o cachorro magro tem fome e tem mais vontade de jogar bola. Agora quem já ganhou não tem tanta vontade de correr. Se bem que esses jogadores do São Paulo ganharam muito pouco com a camisa do São Paulo para estarem com essa tiriça, com essa postura de não correr, achar que o jogo tá na mão, que podem decidir quando querem. E hoje poucos se salvam. O Rafael assistiu o jogo de camarote, quase não teve trabalho, nas poucas vezes que teve, apareceu bem no jogo, mais uma vez, goleiro muito seguro. Arboleda, Alan Franco e Sabino não tiveram trabalho nenhum contra o ataque do Sport. Cara, praticamente não foram exigidos no jogo e o Alan ainda teve uma grande chance de fazer o gol do tricolor. Infelizmente, faltou perna para ele. Se a perna fosse mais comprida, tinha sido o Caixa. O Igor Vinícius não apareceu para jogar, só andou em campo. Não foi nem de perto o que a gente já viu ele. Realmente parece que o futebol do Igor Vinícius só foi no segundo semestre de 2022. E olha que eu sempre defendi, sempre disse que jogando como ala ele rende mais. Só que eu estava muito enganado, não está rendendo nada. O Luiz Gustavo na marcação foi muito bem, anulando o meio de campo do Sport e tentando algumas vezes sair jogando para o São Paulo ter uma jogada de ataque, só que o resto do time não estava acompanhando o raciocínio do Luiz Gustavo. O Alisson, uma partida muito discreta, sem aquela vontade do Alisson no ataque. Na defesa não teve tanto trabalho, assim como o Marcos Antônio, que começou muito bem o jogo, só que depois sumiu, só andou em campo. O Wendel, partida fraca, poderia ter aparecido mais no ataque, dado opção pela esquerda. Luciano não fez nada no jogo. Não tem. Malemar chutou no gol, prendeu muito a bola na maioria dos lances, só que apesar disso eu falo, para mim ele tinha que ter batido aquele pênalti. O Caleri, eu já começo dando o troféu de ruim de serviço, porque ele teve a bola do jogo, a bola da vitória do São Paulo, para abrir a vitória, começar a vitória do São Paulo, só que desperdiçou e segue em má fase. A bola não está chegando e muitas vezes eu vejo ele abatido nos lances. Parece que ele está cansado, ele está angustiado de não estar conseguindo ter o seu melhor futebol. E na minha opinião, para preservar o Caleri, a melhor solução seria pôr ele no banco, porque ajudaria ele a ter uma tranquilidade para voltar a encontrar o seu futebol e daria chance para o André Silva, que está pedindo passagem e precisa. Tanto o Luciano quanto o Caleri ficarem no banco um pouco, porque não estão jogando nada. Dos que entraram, o Enzo Dias deu mais poder pela esquerda, só que o time não acompanhou o pensamento dele, o time não jogava junto com ele. O Ferreirinha entrou muito bem no jogo, querendo também, só que estava jogando sozinho. Só melhorou quando o Matheus Alves entrou no jogo, porque ele se movimentou bem, estava trocando passe, distribuindo as jogadas, buscando muitas delas com o Lucas Ferreira, fazendo muito mais que os mais antigos não estavam conseguindo fazer. E olho nesse menino, porque
tem condição de ser um grande jogador no futuro próximo para o São Paulo. É só o São Paulo, na primeira proposta por ele, não vender, porque nos últimos anos o São Paulo tem sido assim. O Lucas Ferreira, que eu falei, também entrou muito bem no jogo, buscando a jogada pelo lado do campo, assim como o Ferreirinha, buscando muitas jogadas com o Alves, aproveitando o entrosamento que eles têm da categoria de base, do time campeão da Copinha. Só que sozinho, tanto ele quanto o Alves, fica muito difícil. O resto do time não estava acompanhando as jogadas, não tinha vontade de acompanhar o ritmo dos meninos. O André Silva entrou e a bola mal chegou para ele, então não tem o que falar. E o Rian Francisco, que, cara, a única coisa que eu tenho para dizer é que eles estão de sacanagem com o moleque. O cara que foi destaque do São Paulo na Copinha, foi o artilheiro da Copinha, é o principal nome da categoria de base, não ia entrar. Só entrou porque deram mais um minuto e o Zubeldia teve a cara de pau de pôr o moleque, faltando um minuto para o jogo acabar. Isso é muita sacanagem, isso é muita falta de respeito com o cara. Que isso, o menino merece, deve ter mais chances no profissional. Ele tem que jogar 20, 30 minutos para apresentar o futebol dele. O que o Zubeldia pensou? Que em um minuto o Rian ia decidir o jogo para o São Paulo? Ele é bom, mas ele não é mágico. E essa é outra crítica que eu tenho ao Zubeldia, que eu volto a falar, não consegue fazer esse time jogar. Ou ele faz o São Paulo ser muito bom na defesa, ou no ataque ele não consegue fazer o time ter condição de atacar e defender com a mesma qualidade no mesmo jogo. Segue sem dar chance para os meninos. O que ele fez com o Rian Francisco foi o maior exemplo hoje. E segue sem ter coragem de fazer mudanças drásticas no time para o São Paulo ter mais poder ofensivo. Hoje, o exemplo é não ter tirado um dos 3 zagueiros, porque o São Paulo, eu volto a falar, não precisava estar jogando com 3 zagueiros, o Sport não levava perigo. E segue sem ter coragem de tirar os medalhões que não estão rendendo. E o Zubeldia precisa consertar, melhorar essa situação rápido, porque cada vez mais a pressão sobre ele, os questionamentos estão aumentando e a tendência é que piorem ainda mais pela saída do Dorival da seleção brasileira. Agora o Zubeldia vai ser ainda mais cobrado porque tem a sombra do Dorival Júnior no cangote dele, que foi o último técnico que fez o São Paulo realmente ter um padrão de jogo, jogar bem, jogar bonito, e foi o último que conseguiu um título de expressão. O Carpini não conta porque ele aproveitou do trabalho do Dorival, ele estava bebendo da fonte do Dorival. E agora o São Paulo se prepara para a estreia na Libertadores contra o Tadieres, fora de casa, e vamos ver se o Tricolor reencontra a vitória jogando fora de casa contra os argentinos, que a gente nunca venceu fora de casa, e ainda mais no Mário Kempis, que também a gente nunca venceu. Vamos torcer que dias melhores venham para o Tricolor, que eles apresentem um futebol melhor nessa estreia da Liberta, na busca pelo Tetra. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhem o vídeo. Vocês fazendo isso me ajudam muito. O YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo e recomenda ele para mais pessoas, e eu vejo que eu estou no caminho certo, então bora me ajudar fazendo essas coisas. Também comentem o que vocês acharam dessa estreia fraca, desse time preguiçoso do São Paulo no Brasileirão, e o que vocês esperam para a estreia na Libertadores. Vamos bater um papo legal. Também me sigam nas minhas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui na tela e o link vai estar na descrição também, junto com o Insta do Bigode, que agora é a JG Esportes 1.0. O nome mudou, mas a qualidade das camisas e o preço muito acessível continua, e quanto mais camisas você compra, melhor o preço é. Então corre lá pedir sua camisa, e não se esqueçam de dizer que conheceram eles através de mim, para eu ter uma moral
quando for comprar minhas camisas. E se você quiser uma dessa, ó, do São Paulo de 2023, em homenagem ao Muricy Ramalho, a nunca usada, compete de campeão da Copa do Brasil, você já sabe aonde pedir a sua. E é isso, galera. Até o próximo jogo. Valeu, falou e um abraço aos torcedores e torcedoras do São Paulo e dos outros times. Tamo junto. Valeu, galera.